Marco Licínio Crasso é uma das figuras mais controversas da República Romana, eternizado não apenas pela sua fortuna colossal, mas também por sua humilhante derrota na Batalha de Carras. Mas como Crasso alcançou o topo da riqueza em Roma? Por que sua derrota frente aos partas foi considerada tão vergonhosa? Neste vídeo, revelaremos em detalhes a trajetória deste homem que entrou para a história como o romano mais rico de todos os tempos. Mesmo no coração da Roma antiga, há quem já assista ao futuro. Bem-vindo às sombras do passado. Crasso nasceu em 115 a.C., herdeiro de uma das famílias mais antigas e prestigiosas de Roma, a influente gens Licínia. Desde cedo, sua vida esteve cercada por riqueza, prestígio e influência política. Seu pai, Públio Licínio Crasso, exerceu os importantes cargos de cônsul e censor, garantindo ao jovem Crasso uma formação aristocrática refinada e uma entrada precoce no perigoso jogo político romano. Foi nesse ambiente, entre intrigas do Senado e lutas ferozes por poder, que Crasso cresceu aprendendo as regras do jogo da República Romana. Regras essas que ele dominaria como ninguém, mas que no fim cobrariam um preço altíssimo. Ainda jovem, Crasso testemunhou uma Roma mergulhada em profundas mudanças e violentos conflitos políticos. A cidade estava dividida entre duas facções rivais: os populares, que clamavam por reformas sociais em defesa da plebe, e os grupos políticos que protegiam os interesses da aristocracia senatorial. Essa rivalidade feroz logo degenerou em uma das guerras civis mais sangrentas da história romana, protagonizada pelos lendários generais Caio Mário e Lúcio Cornélio Sulla. Essas guerras trariam consequências trágicas e irreversíveis para a vida de Crasso. Em 87 a.C., quando tinha por volta de 28 anos, o conflito atingiu seu auge. Mário e seus aliados tomaram Roma à força. Públio Licínio Crasso, pai de Marco e apoiador declarado dos Optimates, foi capturado e executado em uma brutal purga política liderada por Mário. Nessa onda violenta, o irmão de Crasso também foi morto e os bens da família confiscados. Com a cabeça a prêmio, Marco Licínio Crasso escapou desesperadamente da cidade, refugiando-se na Espanha, onde sua família ainda conservava algumas terras. O exílio tornou-se para ele um período sombrio de luta e reinvenção. Na Espanha, determinado a sobreviver e recuperar o poder perdido, Crasso iniciou cuidadosamente uma rede de alianças locais, reconstruindo lentamente sua fortuna e formando tropas leais. Quando em 83 a.C. o temido general Sulla retornou do exílio para marchar sobre Roma e retomar o poder, Crasso viu sua grande oportunidade. Imediatamente se juntou ao exército de Sulla, pronto para ajustar as contas com o passado e reclamar sua posição entre os poderosos de Roma. Crasso compreendeu rapidamente que apoiar Sulla, um general determinado a esmagar os seguidores de Mário, seria a chave para recuperar seu prestígio e influência política em Roma. Quando finalmente regressou à cidade ao lado das forças de Sulla, ele não apenas conseguiu reaver as propriedades familiares confiscadas, como começou imediatamente a ampliar sua fortuna. Após a vitória decisiva de Sulla e a consolidação de seu poder ditatorial, teve início um período sombrio conhecido como as proscrições, listas sinistras contendo os nomes dos inimigos políticos do novo regime, que foram executados e tiveram seus bens confiscados. Sulla utilizava essas proscrições para eliminar seus opositores e recompensar aliados leais. E Marco Licínio Crasso rapidamente tornou-se um dos maiores beneficiários desse cenário. Aproveitando-se friamente desse ambiente de terror e perseguições políticas, Crasso adquiriu inúmeras propriedades, confiscadas por valores irrisórios, ampliando de maneira colossal o seu patrimônio, especialmente em Roma. Essa estratégia brutal e eficiente transformou-o rapidamente no homem mais rico da República. Mas a astúcia financeira de Crasso não se restringia apenas à compra de imóveis baratos. Ele também criou um controverso e implacável corpo de bombeiros privado. Quando incêndios começavam a destruir prédios em Roma, Crasso enviava imediatamente seus homens para negociar a compra das propriedades ameaçadas. Caso os proprietários aceitassem vender barato, ele ordenava apagar o fogo, caso contrário, deixava os prédios queimarem até o chão. Em 72 a.C., Roma enfrentava um perigo ainda maior. A revolta dos escravos liderados por Espartacus ameaçava diretamente o coração da República. Espartacus e seu exército rebelde já haviam derrotado diversas legiões romanas e planejavam cruzar os Alpes.
escapando para além da Península Italiana. Desesperado por uma solução definitiva, o Senado nomeou Crasso como comandante supremo da campanha contra os rebeldes. Crasso, já conhecido por sua astúcia, disciplina rígida e ambição implacável, aceitou prontamente o desafio, enxergando nesta campanha a grande oportunidade para consolidar de vez sua influência e poder sobre Roma. Crasso assumiu o comando de cerca de 40.000 soldados, reorganizando suas legiões com disciplina severa. Conhecido por táticas brutais, sua primeira medida foi reviver a prática da dizimação, método cruel em que 1 a cada 10 soldados de uma unidade covarde ou desertora era executado. Embora impopular, essa decisão restaurou rapidamente a disciplina das tropas, abaladas pelas derrotas anteriores. Em seguida, Crasso adotou uma abordagem meticulosa. Sabia que Espartacus era astuto e que um ataque frontal descuidado poderia resultar em nova humilhação. Decidiu então cercar o exército rebelde e cortar seus suprimentos. Enquanto Espartacus recuava para o sul da Itália, Crasso construiu uma linha de fortificações no istmo da Calábria, bloqueando a rota para o norte e encurralando os rebeldes. Espartacus tentou várias vezes romper as defesas, mas fracassou, e a fome começou a enfraquecer suas forças. Com o tempo, os rebeldes se fragmentaram. Alguns tentaram fugir, enquanto Espartacus reuniu os restantes para um último confronto decisivo. Em 71 a.C., perto do rio Sílaro, ocorreu a batalha final. Mesmo lutando com bravura à frente de seus homens, Espartacus foi derrotado pelas legiões romanas e morto em combate, embora seu corpo jamais tenha sido encontrado. Após essa vitória decisiva, Crasso enviou uma mensagem brutal aos futuros rebeldes. Cerca de 6.000 escravos sobreviventes foram crucificados ao longo da Via Ápia, a estrada que ligava Roma ao sul da Itália. Com essa vitória esmagadora sobre Espartacus e já consolidado como um dos homens mais ricos e poderosos de Roma, Crasso se preparou para enfrentar um novo e perigoso desafio. Um dos maiores rivais de Crasso era Pompeu, que dividia com ele o consulado em 70 a.C. Apesar de compartilharem o poder, os dois tinham personalidades e objetivos muito diferentes. Crasso era menos popular entre soldados e cidadãos do que Pompeu, cujo prestígio vinha das suas grandes vitórias militares contra piratas e nas campanhas espanholas. Essa disparidade criou uma rivalidade persistente entre eles, mesmo durante a divisão do poder político. Crasso logo percebeu que precisaria de alianças estratégicas para manter sua relevância. Foi então que Júlio César emergiu no cenário político romano como uma força promissora. César retornava de suas campanhas na Espanha trazendo carisma e forte apoio popular, características valiosas para Crasso e Pompeu. César, por sua vez, também precisava do dinheiro de Crasso e da influência militar de Pompeu para alcançar suas ambições políticas. Assim, em 60 a.C., Crasso, Pompeu e César formaram um acordo informal, que ficou conhecido como o Primeiro Triunvirato. Embora nunca oficializada pelo Senado, essa aliança permitia aos três líderes controlar e manipular decisões políticas importantes em Roma. Crasso financiou amplamente as atividades políticas de César, enquanto Pompeu forneceu o respaldo militar. César, em troca, garantiu com seu carisma que os interesses dos dois fossem atendidos pelo Senado. Para Crasso, essa aliança foi essencial para proteger e expandir seu poder. O triunvirato lhe proporcionou apoio suficiente para executar sua agenda econômica e política, mesmo diante da resistência do Senado. Um dos maiores triunfos de Crasso nesse período foi renegociar os contratos de impostos nas províncias orientais, aumentando ainda mais sua já imensa fortuna. Crasso possuía grandes investimentos nas companhias de cobrança de impostos, e conseguir condições favoráveis para essas empresas foi uma vitória econômica pessoal. Além disso, o apoio de César e Pompeu equilibrava sua posição diante dos optimates, que ainda desconfiavam de suas ambições. Mesmo sem o prestígio militar de Pompeu ou o carisma de César, Crasso usou sua imensa fortuna para garantir que suas opiniões fossem respeitadas. Um exemplo claro disso ocorreu em 59 a.C., quando César, eleito cônsul, promoveu diversas reformas agrárias e econômicas que beneficiaram diretamente os interesses de Crasso e Pompeu.
Essas medidas fortaleceram o poder político do triunvirato, consolidando o controle do trio sobre Roma. Porém, apesar da força dessa aliança, as tensões logo surgiram novamente. Crasso e Pompeu jamais superaram sua antiga rivalidade. Pompeu continuava popular entre os cidadãos, enquanto Crasso era visto apenas como o financiador da aliança, sem a mesma glória militar. Além disso, o crescimento do poder de César começava a ameaçar as posições dos dois. Em 56 a.C., os três líderes se reuniram em Luca para renegociar o pacto. Nesse encontro, Crasso e Pompeu garantiram um novo consulado para o ano seguinte, enquanto César teve seu comando militar na Gália estendido, permitindo-lhe ampliar ainda mais sua influência. Porém, apesar de sua imensa fortuna e forte posição política, Crasso sempre desejou alcançar uma glória militar que rivalizasse com a de César e Pompeu. Esse desejo levou-o a planejar uma campanha ambiciosa e fatal contra o Império Parta. Naquela época, o Império Parta era uma potência oriental rica e respeitada, um alvo atraente pela glória e riqueza que sua conquista poderia trazer. Crasso acreditava que uma vitória sobre os partas o elevaria ao nível dos seus dois aliados, equilibrando sua rivalidade interna. Mas desde o início, essa campanha gerou desconfiança em Roma. Muitos contemporâneos acusavam Crasso de ser motivado mais pela ganância do que por objetivos estratégicos reais. O próprio Cícero, famoso senador e orador, criticou abertamente Crasso, argumentando que sua busca cega por glória e riqueza o tornava vulnerável aos perigos de uma guerra contra um inimigo altamente capacitado, cujas táticas eram desconhecidas pelos romanos. Mas nem as críticas e alertas foram suficientes para deter Crasso. Em 55 a.C., ele foi nomeado governador da província da Síria, ponto estratégico que serviu de base para sua campanha contra os partas. Lá reuniu um exército de cerca de 50.000 homens, composto por 7 legiões, além de cavalaria gaulesa e tropas auxiliares. Confiante na superioridade numérica e na disciplina das legiões romanas, Crasso partiu rumo ao leste, certo de que venceria facilmente os exércitos orientais. Porém, cometeu um erro fatal: subestimou seu inimigo. Do outro lado, o rei parta, Orodes II, preparava suas defesas e destacava seu mais brilhante general, Surena, um comandante astuto, mestre em táticas de guerra móveis e devastadoras. Ao cruzar o rio Eufrates, Crasso encontrou o exército parta. Em menor número, os partas tinham, no entanto, duas vantagens decisivas: os catafractários, cavalaria pesada coberta por armaduras, e os temidos arqueiros montados, capazes de disparar com precisão enquanto recuavam em alta velocidade. Essa combinação se mostrou mortal para os romanos. Surena conhecia bem as limitações das legiões e explorou o terreno desértico com maestria. Seus arqueiros, montados em cavalos velozes, lançaram uma chuva constante de flechas sobre as formações romanas, sempre fora de alcance. Enquanto isso, os catafractários avançavam com cargas brutais, quebrando a coesão das legiões. Crasso, diante de um inimigo que lutava de forma totalmente inesperada, não conseguiu adaptar suas estratégias. As legiões ficaram encurraladas, exaustas e sem suprimentos, caindo aos poucos em desordem. Cada tentativa de avanço terminava em massacre. Os arqueiros partas continuavam seu bombardeio implacável, sem jamais se aproximar do combate direto. Em meio ao caos, Públio Licínius Crassus, filho de Marco, liderando a cavalaria romana, tentou uma investida desesperada para romper as linhas inimigas. Mas Públio e sua unidade foram cercados e completamente aniquilados. Sua morte foi um golpe devastador para Crasso, emocionalmente e militarmente. A moral do exército desabou. Encurraladas e sem saída, as legiões romanas foram dizimadas. Dos cerca de 50.000 soldados, mais de 30.000 foram mortos ou capturados. Após o desastre em Carras, Crasso tentou negociar com Surena para salvar os sobreviventes. Porém, durante a suposta negociação, foi traído e brutalmente assassinado pelos partas. Segundo o historiador Plutarco, os inimigos, em zombaria cruel, despejaram ouro derretido em sua boca, símbolo macabro da ganância que o havia levado à ruína. Sua morte teve consequências profundas. O primeiro triunvirato, sustentado pelo equilíbrio entre César, Pompeu e Crasso, começou a ruir. Sem Crasso para conter a tensão, o conflito entre César e Pompeu explodiu.
César consolidava o poder na Gália, enquanto Pompeu, nomeado cônsul único, assumia maior controle sobre Roma. Acima de tudo, a derrota de Crasso foi uma humilhação para o orgulho romano. A República, que se julgava invencível, foi arrastada ao vexame. A campanha que deveria coroar Crasso com glória e ouro tornou-se uma das páginas mais sombrias da história militar de Roma. E se você curtiu conhecer essa trajetória marcada por ambição, poder e um fim trágico, eu te convido a continuar com a gente. Aqui ao lado tem mais um vídeo para você mergulhar fundo nas sombras do passado. Então já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que achou da história, compartilha esse vídeo com quem gosta de história pesada e, claro, se inscreve no canal Sombras do Passado. A gente se vê no próximo mergulho no lado sombrio da história.